Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui ao vivo, mais uma vez, pelo ambiente virtual do Núcleo Espírita Seara de Luz, com a transmissão pelo canal Seridó Espírita e parceiros que estão listados na descrição do vídeo. Hoje nós estamos recebendo Flávia Canosa, de São Bernardo do Campo, São Paulo, que vem nos falar sobre o tema Mundos Transitórios, que é um tema muito importante, constante, de O Livro dos Espíritos. Mas vamos iniciar a nossa atividade da noite, como é de praxe, nos conectando com a espiritualidade, rogando auxílio dos benfeitores espirituais, fazendo então a nossa prece inicial. Então vamos todos respirar tranquilamente, nós que estamos em nossas casas, transformando-as assim no ambiente do Evangelho virtual, transformando elas assim na verdadeira casa espírita que mora dentro de cada um de nós, porque ela é feita de trabalho, é feita de amor. Jesus, mestre amado e querido, agradecemos imensamente por mais uma noite de atividades em nossa casa, agradecendo a contribuição dos irmãos que sempre estão disponíveis para as nossas atividades e que possamos assim divulgar a boa nova, a luz da doutrina espírita, ajudando a espargir essa luz infinita que emana da maravilhosa doutrina dos espíritos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Muito bem. Eu vou convidar, então, agora aqui a nossa tribuna virtual, a querida amiga Flávia Canosa. Muito bem, Flávia. Seja bem-vinda. Obrigada, Wesley. É uma honra aceitar o convite do Núcleo Espírita Seara de Luz, estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero que tenhamos um bom estudo e aproveitemos essa noite maravilhosa. Que a paz de Jesus esteja em todos os lares. Maravilha. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade. Ficamos muito felizes com esse, vamos dizer, efeito colateral da pandemia, que nos permite também entrar em contato com tantas pessoas maravilhosas que levam esse movimento para frente. Tá bom? Então, a palavra é sua. Fique à vontade em nossa casa. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos, boa noite, amigos e amigas, pessoal do Núcleo Espírita Seara de Luz. É um prazer estar aqui com vocês e é com muita alegria que a gente traz aqui a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, das questões 234 a 236. Para quem acompanha esse estudo aqui, é a minha primeira vez. Então, eu sou bem longe da cidade do Núcleo Espírita, eu fico em São Bernardo do Campo, e tenho a oportunidade hoje de estar em Currais Novos, Rio Grande do Norte, de maneira virtual, e poder dar continuidade nesse estudo. Nas lives anteriores, nas palestras anteriores, então, dando sequência ao estudo, a última palestra foi da nossa irmã Anunciada, que no dia 27 de abril, ela falou um pouco sobre o tema de espíritos errantes, que eram das questões 228 até a questão 233. Então, nós vamos dar continuidade, aproveitando o conteúdo riquíssimo que ela trouxe e nos auxiliou, principalmente nos dando ali uma base filosófica para que nós pensamos na nossa condição de espíritos aqui e o que seriam os espíritos errantes. Então, estudos como a noção que temos de que a vida continua, o que nós estamos fazendo aqui como espíritos, ela nos trouxe isso com muita riqueza nos detalhes e assim pôde nos auxiliar para dar continuidade para falarmos sobre os mundos transitórios. Lembrando que nós somos, simples espíritos que fomos criados de maneira simples e ignorantes, e estamos todos em busca do progresso. Vou aproveitar para pedir para os amigos aqui do canal compartilharem uma apresentação que eu fiz para nos auxiliar o estudo.
Peço até desculpas, que é a primeira vez que eu estou fazendo aqui a apresentação, então espero que dê tudo certo. Então, aqui primeiro nós temos, então, a página inicial. Na verdade, eu sou trabalhadora e aluna da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Já frequento há alguns anos e graças a essa abençoada casa que me proporcionou o estudo, hoje eu venho divulgar também a doutrina espírita aqui pelos meios virtuais. Iniciamos no final do ano passado um canal, um perfil no Instagram e um perfil no Facebook que se chama Amiga Espírita, que são os dois símbolos aqui embaixo. E hoje, com muita alegria, então, por meio desses amigos que nós fizemos nas redes virtuais, nós podemos trazer mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos com o tema de mundos transitórios. Começando o nosso estudo, aqui nós temos, então, independente de estarmos seguindo a doutrina espírita, ou mesmo seguindo outras religiões, muitas vezes, né, nós nos deparamos com um céu estrelado como esse, com tantas estrelas, galáxias, planetas, que temos conhecimento que existe hoje em torno de nós, né, lembrando que a nossa visão ainda é muito limitada, e nos sentimos assim, dessa maneira, pequeninos, mediante tudo. E vem também umas questões existenciais em nossa vida, quando olhamos todos esses mistérios do universo e toda a imensidão que nos ronda também. Então, são questões simples, como estamos sozinhos no universo? Será que tem vida somente na Terra? Então, são questões ali que habitam o nosso ser e que faz a gente pensar em toda essa imensidão e que faz parte, então, da nossa história de vida, com a visão que nós temos hoje, e que assim nós vamos, então, né, com a oportunidade de olhar aqui as belezas da natureza, nós vamos, então, tentando compreender, afinal, o que isso significa para a nossa vida. Quando entramos, então, na questão do Evangelho de João, nós temos a seguinte fala de Jesus, que Jesus nos ensina que na casa de meu Pai há muitas moradas. E assim ele continua pelo capítulo 14 do Evangelho de João. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Então, ele não deixou esses ensinamentos em relação às casas. A casa do meu pai, que tem muitas moradas, mas afinal, quando nós adentramos na doutrina espírita, o que seriam essas moradas para nós, de acordo com o que temos aqui de estudos no espiritismo? Então, antes mesmo de nós entrarmos no tema de mundos transitórios, é muito importante para que a gente entenda o que são essas moradas, o que são esses lugares. A Terra hoje ela é um planeta, um mundo que nós vivemos. Nós vivemos aqui no mundo material, como encarnados. E temos também o mundo espiritual. Isso a gente está falando aqui dentro do planeta Terra. Na parte da doutrina espírita, então, é esclarecido o que são essas moradas. Elas podem ser os diferentes mundos habitados no universo. Então, a Terra é um planeta, um mundo habitado, assim como há também outros mundos habitados, e mundos também que estão em outro nível de evolução, estão entre outro grau de evolução. A Terra hoje sabemos que ela é um planeta ainda de provas e expiações e que está num processo de transição para ser um planeta de regeneração. O que vem ao caso outro estudo, mas há outros mundos habitados e que estão em outros graus de evolução. E essas moradas também podem ser
os próprios planos evolutivos existentes no planeta. Então, são as chamadas esferas espirituais, que nós já ouvimos falar, e que é muito importante nós entendermos essa diferença entre os mundos habitados e as esferas espirituais, porque muitas vezes pode parecer uma coisa, mas não é exatamente isso que nós temos que estudar hoje. Hoje nós vamos muito mais na direção dos mundos, para complementarmos todo o raciocínio de mundos transitórios, e para isso a gente precisa entender muito bem, né, o que seriam essas moradas. Então, podem ser tanto os mundos habitados, os planetas, como essas esferas espirituais. E complementando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa fala falando que a casa do Pai é o universo. Então, as diferentes moradas, elas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E nós entramos, então, na questão de que temos, assim, cada mundo, cada lugar habitado, o mundo, ele tem um grau de evolução e varia também com a evolução de cada espírito que está por lá. Então, muitas vezes aqui nós vemos a Terra em um determinado grau de evolução, porque a sociedade, os homens que aqui habitam, os espíritos que estão aqui, também estão nesse grau de evolução. E isso que é o mais importante, e é assim, temos aqui a questão dos espíritos aqui encarnados e o apego às coisas materiais que nós temos aqui, apego às coisas terrenas. E quando nós, então, vamos compreendendo todo, tendo essa compreensão de que tudo, compreendendo nós mesmos e o mundo em que habitamos, nós vamos, então, vendo que esse grau de evolução e esse progresso, que todos nós estamos regidos pela lei de progresso, vai depender também da evolução de cada um, de cada pessoa que está aqui. Dentro também do livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, nós temos então 3 denominações que seriam essas moradas. Primeiro, são os próprios mundos que formam o universo, então, onde há outras humanidades e cada um vai realizando, então, a sua marcha evolutiva. Temos as diversas zonas espirituais, então temos zonas, mundos um pouco mais inferiores, outros mais superiores, além das fronteiras físicas. E temos como terceiro os departamentos também que Emmanuel determina, os departamentos da mente, que aí, dentro de cada um de nós, carregamos os nossos pensamentos, as nossas reações, todas as nossas experiências, aflições, anseios, e tudo que o nosso espírito carrega dentro de cada um de nós. E muitas vezes esse estado de evolução do espírito, ele faz com que esse espírito, ele fique mais preso ou menos preso às questões terrenas. Então, quanto mais preso às coisas materiais, quanto mais apego às coisas materiais, às coisas terrenas, preso em sentimento de culpa, de arrependimento, e acaba sendo isso um estado mental de que cada espírito está vivendo. E ao contrário, quando nós temos o entendimento desse todo, desse infinito, de que há, sim, outros mundos e que há uma espiritualidade nos amparando e nos ajudando, isso vai trazendo essa luz do entendimento para as nossas vidas. E essa questão é que define os espíritos, nós que estamos aqui, alguns mais presos às questões terrenas e outros ali que acabam se elevando e que têm a possibilidade até de percorrer o espaço, percorrer ali além dos outros mundos. E é bem curioso isso quando nós entramos nesse detalhe, porque muitas vezes a localização, nesse caso da mente, ela também é relativa, porque ela é o estado de espírito, o estado mental de cada um que habita o lugar.
Então, ele não tem, por exemplo, quando nós falamos dentro das próprias esferas espirituais, que são as zonas espirituais, não há uma localização precisa onde está cada esfera, e tudo, na verdade, faz parte de um todo, e a mente de cada um, e o estado que o espírito está vivendo, que vai determinar como ele está, em que grau de evolução ele está. Então, é algo que depende muito menos dessa localização, dessa circunscrição que muitas vezes nós aqui estamos acostumados. E que para esse estudo a gente precisa realmente entender que cada espírito acaba tendo um estado mental, de acordo com a sua evolução. E a partir disso também, né, muitas vezes nós falamos aqui, estamos falando de espíritos encarnados ou espíritos errantes, espíritos que estão aguardando ainda uma nova reencarnação, que estão ali num progresso, que precisam ainda reencarnar para progredir. E muito de como eles estão tendo esse entendimento e essa compreensão de si mesmo e essa consciência de que é preciso termos que é preciso ter que evoluir, isso vai fazendo, então, a diferença dentro das possibilidades que levam o espírito a se elevar, a ir para mundos mais superiores, ou, de repente, que faz o espírito ficar um pouco mais aqui apegado à Terra. Dentro dessas três denominações, então, nós temos uma dessas denominações seriam as próprias esferas espirituais. Então, nós temos aqui um desenho do lado esquerdo, que está no livro Cidade no Além, da Egorina Cunha, e ele mostra a Terra. Aqui seria uma visão de cima da Terra. Então, está determinado ali como se fossem 7 esferas espirituais que determinam as zonas que estão aqui cobertas a nossa Terra. Então, temos a crosta terrestre, temos algumas esferas que são relativas ao umbral, que uma das esferas, inclusive, quase saindo do umbral já, mas ainda no umbral, está localizada a cidade espiritual Nosso Lar, que tanto conhecemos, assim como outras colônias também estão nessa região, um pouco acima, um pouco abaixo, postos de serviço, postos de socorro aos espíritos desencarnados, e a partir, então, da 5ª, 6ª e 7ª esfera, nós já estamos ali falando de esferas relacionadas à arte em geral, à cultura, à ciência, ao amor fraterno universal, e muito mais, de muito mais orientação de espíritos mais elevados e mais puros. Então, mesmo dentro da Terra, onde nós estamos inseridos, dependendo do grau de evolução do espírito, não quer dizer que ele é um espírito errante, que ele vai poder circular onde ele quiser, por todas as esferas, e sair e voltar nos mundos, e ir para onde quiser. Não, na verdade, isso vai depender do seu grau de evolução, do seu grau de entendimento, e o seu próprio corpo espiritual estará preparado ou não para acessar determinadas zonas. Então, é muito importante que nós entendamos isso, porque muitas vezes nós falamos de espíritos errantes e parece, né, que, então ele está entre esse período de encarnação, ele está entre encarnações, então ele pode ir para onde quiser. Não, não é assim. Quanto mais, na verdade, quanto menor o seu grau de evolução, quanto mais apego às coisas terrenas, quanto mais sentimentos ali negativos em relação às pessoas, a culpa, a mágoas, mais ele vai ficar, na verdade, próximo à crosta terrestre, próximo ainda à Terra, como se fosse um peso que ele carrega, uma roupagem mais pesada. E a partir do momento, então, que esse espírito, ele vai se elevando, vai compreendendo, vai tendo esse entendimento de que é preciso se melhorar, de que é preciso evoluir, essa roupa, ela vai se tornando, então, cada vez mais leve. E assim, é possível que se haja uma elevação, que haja visitas a planos espirituais, esferas espirituais superiores, e isso, então, vai depender muito do grau
de evolução, de como esse espírito está. E é importante a gente frisar isso no conceito de esferas espirituais, porque esferas espirituais não é a mesma coisa que mundos transitórios. E muitas vezes nós pensamos, quando vemos colônias espirituais, cidades espirituais, e não são mundos transitórios, é um outro conceito. Então, aqui eu deixo aqui explicado para vocês a questão das esferas espirituais, para a gente conseguir prosseguir, finalmente, para conseguirmos, então, chegar na questão dos mundos transitórios. Mundos transitórios, na verdade, ele é um ponto do Livro dos Espíritos, que tem 3 questões. O Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela não foi com a mesma quantidade de perguntas que nós temos na versão atual. Então, o Livro dos Espíritos, inicialmente, quando foi lançado em 1857, ele veio com 501 perguntas. E muito do que se tem no conteúdo do Livro dos Espíritos, ele vem da Revista Espírita. A Revista Espírita foi um jornal, uma revista periódica que saía todo mês, durante 11 anos. E foi onde Kardec dedicou os seus estudos, onde se faziam as reuniões, onde tem entrevistas com diversos espíritos e que foram ali auxiliando ele a conseguir compilar todas essas informações e montar as suas obras, incluindo o próprio Livro dos Espíritos. Então, quando nós temos essa primeira versão em 1857, com as 501 perguntas, nós não temos perguntas sobre mundos transitórios. E isso é muito interessante, porque quando a primeira questão que veio à mente do grupo de estudo de Kardec sobre mundos transitórios, na verdade, foi um fato que ocorreu na Revista Espírita de maio de 1859. Então, 2 anos após o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que eles tiveram esse acontecimento, essa ocasião, que eu vou contar para vocês, e que deu origem, então, a essa ideia de mundos transitórios, porque realmente era algo que eles não imaginavam que teria esse conceito, que seria, então, um fruto de estudo. Dentro dessa origem das questões dos mundos transitórios, então, nessa edição de maio, assim como em outras edições anteriores, Kardec entrevista Mozart, o espírito Mozart, que é aquele músico conhecido que nós sabemos de sua evolução. Ele é um espírito de uma evolução muito grande, inclusive nas entrevistas anteriores ele falou que habitava Júpiter, que é um mundo superior à Terra, e ele é um espírito mais feliz por lá, e levanta, então, diversas questões sobre Júpiter que são bem interessantes. E, num determinado momento, nessa edição de maio, eles estão ali conversando, foi um músico, na verdade, que evocou Mozart e Chopin, também outro espírito de um músico conhecido, o espírito Chopin, e eles, então, começam a tocar as composições de Mozart e Chopin. Mozart passa ele consegue se comunicar uma sonata através do mundo espiritual, para que uma música, para que o próprio executante, a própria pessoa que está ali no grupo consiga tocar também, e eles estão ali falando sobre música, estão falando sobre a música da Terra, estão falando sobre a música no plano espiritual, que é muito diferente. E nesse momento, conversando com Mozart, que é um espírito mais evoluído, Chopin não é tanto, eles então começam então uma conversa com Chopin. E nessa entrevista, então, eles começam a perguntar no Chopin qual seria a situação que eles encontram ainda como espírito, porque Mozart eles já sabiam que é um espírito mais evoluído, que nem habita a Terra, mas estava ali contribuindo. E aí Chopin responde que ele é ainda errante. Até aí, o conceito de errante, eles ainda estavam descobrindo, né? Não era uma coisa assim tão estranha, mas vocês vão ver como essa conversa vai continuar. Eles continuam. Tem de saudade da vida terrena? Ele diz, não sou infeliz.
Sois mais feliz do que antes? Sim, um pouco, ele responde. Então, a gente vê que Kardec tenta orientar todas essas perguntas para que consiga ali mais informações, e Chopin responde aquilo que ele acha necessário no momento. E aí o Kardec continua, então, dizes um pouco, que ele falou que era um pouco mais feliz só que antes, né? E ele ficou, você disse um pouco, o que significa que não tem grande diferença. O que vos falta para serdes mais feliz? E Chopin responde, digo um pouco em relação àquilo que poderia ter sido, porque com minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que o fiz. Então, essa condição do espírito, quando desencarna e toma consciência de todas as possibilidades que ele tinha, de tudo o que ele poderia ter concluído, poderia ter trabalhado, poderia ter feito como obra, e realmente no plano espiritual isso fica muito mais complicado do que durante a encarnação. Então ele vem essa questão do arrependimento, a consciência pesa, porque a maior cobradora dos nossos atos é a nossa própria consciência, e ele então fala isso, que ele é um pouco mais, porque ele realmente poderia ter avançado mais, ele tem ainda arrependimento, né? Ele é um espírito errante, ou seja, ele precisa ainda reencarnar, para que consiga progredir, para que consiga passar por provas e expiações, como nós aqui, e possa então seguir a sua evolução. Mozart, aqui na Terra, ele não há necessidade mais de vir, porque ele está em outro grau de evolução. Então, ele não está nessa condição no momento. Então, as questões continuam, né? Aqui, aí eles perguntam: esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente? E Chopin responde: certamente ela virá, antes, porém, serão necessárias novas provas. Então, nós vemos que é um espírito que tem consciência de tudo o que aconteceu, ele sabe o que ele poderia ter feito, mas ele sabe também que vai precisar passar por novas provas. É um espírito que está ali aprendendo, como todos nós. E continua toda essa pergunta, Kardec fala, diz Mozart que sois sombrio e triste. Por quê? E Chopin responde, Mozart disse a verdade, entristeço-me por haver empreendido uma prova que não realizei bem e por não ter mais coragem de recomeçá-la. Então, a gente fala, né, e vamos focar nessa palavra aqui, não ter mais coragem de recomeçá-la. Então, ele não se sente pronto ainda para a reencarnação. Ele não se sente pronto para vir de novo aqui na Terra e continuar a sua jornada de evolução. E Kardec pergunta novamente: sois errante? E ele diz sim, isto é, não pertenço com exclusividade a nenhum planeta. E aí que a coisa fica interessante, porque como ele não pertence a nenhum planeta, se ele está por aqui? Né? Então, ele poderia sair da Terra para ir em outro lugar? Então, essas foram as questões que vieram na cabeça de Kardec, que não esperava esse tipo de resposta. E a gente vê que ele responde muito assim, sou errante, sim, não. E nesse momento, não, ele fala, isto é, não pertenço com exclusividade a nenhum planeta. Ele quis passar essa informação que ele não está exclusivo aqui na Terra e nem em lugar nenhum. Então, Kardec, como não consegue compreender, ele vai e pergunta para Mozart, poderia explicar o que nos acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. E Mozart fala, compreendo vossa surpresa. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados a seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de estacionamentos, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. E a partir daí, então, que vem a primeira
primeira questão para o livro dos espíritos dos mundos transitórios, porque acabou então de se descobrir esse conceito de mundos transitórios que não se havia falado. E Kardec então nos mostra que ele foi pesquisar a fundo o que aconteceu, porque realmente não era um tema que ele estava esperando perguntar aos espíritos, e esse tema simplesmente surgiu. E quando a gente pesquisa a maneira com que Kardec fez esse estudo, com que ele trabalhou na codificação, ele nunca consultou somente um espírito para ter a pergunta, ou somente um médium. Então, ele fazia várias perguntas para vários espíritos de vários lugares, com vários médiums. E a partir disso, então, ele ia compilando as respostas e vendo aquilo que fazia sentido. Que é um trabalho muito grande, e aí, a partir daí, começou, então, o estudo de Kardec em relação aos mundos transitórios. E ele fala na própria Revista Espírita depois, numa das respostas que foram dadas em nosso número anterior, vimos que haveria, ao que parece, mundos destinados aos espíritos errantes. A ideia de tais mundos não se achava na mente de nenhum dos assistentes, e ninguém nela teria pensado não fosse a revelação espontânea de Mozart. Nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de qualquer opinião pré-concebida. Então, nem tudo estava só no controle de Kardec, sim, também o que os espíritos estavam ali dispostos a comunicar. E aí ele continua visando, então, aprofundar essa questão. Começaram, então, a submeter as perguntas a um outro espírito, que foi o espírito de Santo Agostinho, fora da sociedade, através de outro médium, que não lhe tinha nenhum conhecimento. Então, ele continuou essa pesquisa. E é muito interessante a gente ver como isso surge em 1859, esse primeiro estudo, surge essa primeira informação, e Kardec começa, então, a pesquisar sobre esses mundos transitórios. E aí, né, como falamos, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857, com 501 perguntas, e essa questão dos mundos transitórios aparece, então, em 1860, já com as 1019 perguntas que nós conhecemos, que compõem as questões 234, 235 e 236. E nos é passado a seguinte informação, que esses mundos transitórios são, entre outros mundos, são posições intermédias. Então, nem todo mundo pode ter acesso. Vai ter acesso a alguns espíritos que são permitidos a irem por lá, a passarem por essa situação. E eles podem, então, gozar de maior ou menor bem-estar. E os espíritos que encontram nesses mundos, eles podem deixá-los. Então, ele, como Chopin nos disse, ele não pertencia a nenhum planeta, ele é um espírito errante. Então, ele tinha ali permissão para ir para outros lugares. E ele poderia também ir para os mundos transitórios que se fossem permitidos. Então, eles falam até, o espírito de Santo Agostinho nos fala, figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem o seu destino. E vem muito à minha mente a questão como se fosse um estágio ali, uma experiência, um pouso ali por algum determinado momento, claro, para que se estude, para que se refaça e para que o espírito volte pronto para enfrentar mais uma reencarnação. E os espíritos que vão aos tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar nessa perfeição que todos nós queremos, né? Então, os espíritos, eles vão progredindo. Esses mundos transitórios não são lugares de passeio, não são lugares de repouso, são lugares para que haja reposição de suas energias, para que se faça a partir do estudo e da instrução, para que ele consiga se preparar para uma nova reencarnação. A sua condição,
como mundo transitório, na verdade, ele é temporário. Então, como nós temos aqui o nosso planeta Terra evoluindo, ora, no passado era apenas um mundo de provas e expiações, já foi um mundo primitivo há muito tempo atrás, e agora está em transição para o mundo de regeneração, e assim os mundos transitórios que estão hoje nessa condição também é temporário, eles vão progredir e vão evoluir e vão seguir em frente. Esses mundos eles têm a superfície estéril, transitoriamente, também temporariamente, então não há vida material, não há plano material, tem, claro, plano espiritual, por isso que os espíritos acabam indo para lá, porque há uma utilidade para se ir lá, mas eles não são habitados por seres corpóreos. Então, a composição desses planetas, desses corpos celestes, desses lugares que hoje estão como mundos transitórios, a composição química da atmosfera dele, do planeta dele, não permite ainda que tenha-se um corpo físico, que não se tenha um corpo composto da matéria desse planeta. E aí que vem, né, a questão. A Terra, ela já foi um mundo transitório durante a sua formação. Em que momento, então? No momento que ela estava ali no início da sua formação. Então, muito antes do aparecimento do homem na Terra, nessa metade aqui a gente vê o nosso planeta Terra aqui do lado direito, então tem a metade aqui como ela era no tempo primitivo, na sua formação, e aqui como ela é nos tempos atuais. Então, quando ela estava nesse momento ainda de formação, muito tempo antes de aparecer o homem em sua superfície, ou mesmo qualquer outros seres orgânicos, no meio daquela massa cheia de explosões, de altas temperaturas e depois de baixas temperaturas, os elementos ali todos misturados, que nós estudamos, né, tanto nas aulas de ciências, não tinha ali condições para que houvesse uma vida corpórea. Mas, nesse momento, os espíritos errantes que estavam buscando lugar de pouso e não precisavam da matéria deste planeta, que era a Terra durante a formação, eles poderiam utilizá-lo como refúgio. Então, é uma permissão de que a Terra servisse para alguma utilidade, mesmo não tendo ainda vida orgânica dentro dela. E é muito interessante quando nós pegamos essa questão dos mundos habitados, assim como os mundos transitórios, e Emmanuel nos traz dentro do livro Religião dos Espíritos, do capítulo 78, para que nós temos sim, nós temos dentro do espaço do nosso universo, nós temos mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, oficinas, reformatórios, hospitais e mundos prisões. E aí nós vamos, então, entendendo que nada é inútil na natureza. Tudo acaba tendo um fim, tendo destino. Não há um único lugar neste planeta que não esteja servindo para nada. E muitas vezes nós não entendemos, porque nós vemos o vazio, não, nosso olho, os elementos que o nosso olho consegue ver, muitas vezes não enxerga nada, mas ali existe algo que sirva para os desígnios de Deus. A vida, assim como hoje nós não vemos a eletricidade, nós não vemos os sinais de celular, todos os sinais de satélite que temos, e nós não conseguimos enxergar, porque não é visível ao nosso olho, mas ele existe. E por conta disso, nós acabamos tendo pouca percepção de tudo isso. E hoje, então, nós vemos principalmente que com a tecnologia e com essa nova era que nós estamos nos encaminhando, que a tecnologia é tão importante para isso, e acaba nos levando ao progresso. E esse progresso, ele vem principalmente com essa evolução, com ferramentas, com equipamentos, com
toda essa tecnologia que nos permite para que nós consigamos progredir e alcançar ainda mais a nossa evolução de maneira mais rápida. E é muito importante a gente lembrar que, quanto às próprias pesquisas, e Emmanuel nos fala isso no livro Religião dos Espíritos, que quanto às próprias pesquisas, esse despertar da nossa consciência em relação a todo esse avanço tecnológico, ele precisa vir sempre à luz da razão e da responsabilidade. E com base sempre no aperfeiçoamento moral. Então, hoje nós temos o acesso a essas informações, ainda não conseguimos ver que existem esses mundos habitados, que existem os mundos transitórios, mas nós temos que lembrar, acima de tudo, além da função que Deus colocou em cada mundo e cada uso que existe para a natureza, não se esquecer do preceito que Cristo nos recorda sempre a amar a Deus e amar também o próximo, porque isso é mais importante que qualquer avanço que nós estivermos aqui, é mais importante do que esse conhecimento da utilidade dos mundos, e essa compreensão, ela vai vir aos poucos, assim que nós tenhamos a nossa evolução intelectual, mas que também essa evolução moral, ela venha de acordo com isso. E isso que é o coração da vida, segundo Emmanuel, porque ele pulsa no peito da justiça divina e manda em toda parte conferir em cada um segundo as suas obras. Então, tenhamos consciência desse todo, dessa existência, desses mundos, e de tudo que as questões do Livro dos Espíritos nos traz, mas, acima de tudo, não esqueçamos dos ensinamentos de Jesus, do amor que nós temos que ter a Deus e ao próximo, assim como a nós mesmos. E isso é o mais importante, e isso que nos trará o progresso, isso que nos fará entender toda essa complexidade que para a gente é ainda muito difícil de perceber, de entender, mas o caminho Jesus já nos trouxe. Há essa consciência de que há essa pluralidade dos mundos habitados, há consciência de que o espírito precisa evoluir, e foi permitido que nós tivéssemos essas informações, e sabemos que nada é à toa, nada está aqui ao acaso. E cabe a nós entendermos, então, e buscarmos a nossa consciência para que nós façamos das nossas obras aquilo que seja o mais importante para o próximo, trabalhando, servindo e, na sequência, então, conquistando a nossa evolução necessária. Muito obrigada pela atenção no estudo. Deixa eu voltar para a minha janela aqui, só um minuto. Se vocês quiserem tirar a imagem, podem ficar à vontade, prontinho. E eu vou convidá-los, então, agora para tomarmos este momento final, para fecharmos nossos olhos e agradecermos ao nosso Pai Maior, agradecermos a Jesus, a espiritualidade amiga que tanto nos ampara aqui, pela oportunidade de estudarmos mais um tema, de trazermos esse conhecimento à nossa consciência, que possamos, então, fazermos a nossa transformação moral, possamos, então, alcançar esse progresso e entender o significado da verdadeira felicidade e do real trabalho e da fraternidade que tanto buscamos uns nos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Valeu, Flavinha. Tive que entrar aqui, que nosso querido Wesley, infelizmente, a internet dele hoje não está ajudando, mas estou aqui para fazer
os agradecimentos em nome do Seara de Luz. Meu nome é Rodrigo Ranieri, sou aqui da cidade vizinha Currais Novos, né, Acari. Então, brilhante sua explanação. Esse tema da pluralidade dos mundos habitados é um dos meus preferidos. Eu admiro a astronomia e depois que eu conheci mais profundamente o espiritismo, que eu olho para o céu, ele tem um novo significado para mim, eu acredito, para nós espíritos que estudamos a pluralidade dos mundos habitados, os mundos transitórios, a progressão dos espíritos através das categorias de mundos, a coisa torna-se bem maior, né? Então, eu só dei uma pincelada mesmo, porque eu gosto também desse tema, viu, Rodrigo? Ótimo. Principalmente a questão da progressão dos mundos, né? Voltado para a nossa transformação moral, porque muitas vezes a gente fica na teoria, né? E é muito difícil você trazer isso para a prática, porque parece tão distante para a gente, né? Eu confesso que é um tema difícil de expor, e eu espero realmente que as pessoas tenham captado aqui, né? A mensagem principal que é isso, né? É o trabalho, é buscar essa transformação moral e esse entendimento. Então, eu que agradeço o convite, acima de tudo, e... Até a próxima, se Deus quiser. Já tenho os parceiros aqui, o Aloísio também, Reflexões Aloísio, que também recomendo ele, viu, para as palestras, inclusive. Ótimo, depois passa o contato. Pode deixar. Valeu, um abraço. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Rodrigo. Tchau. Tchau, tchau.